Boa noite, meus queridos irmãos. É com bastante alegria que eu venho trazendo uma mensagem aos irmãos. O pastor, devido a alguma dificuldade que ele teve, ele acabou, dificuldade no sentido de saúde, ele acabou estando pedindo para mim estar trazendo uma mensagem para meditarmos aqui essa noite de sábado. Eu sei que a maioria do público aí é bem jovem, e eu creio que essa palavra, essa meditação que iremos fazer, ela é oportuna tanto para jovens como para adultos, porque se trata dos dias em que vivemos, se trata em meditação das coisas que estamos passando, né? Muitas aflições, notícias tristes, né? Devido a essa crise, esse vírus que tem matado tanta gente, né? Essa epidemia que tem se proliferado aí, matado tanta gente, né? No mundo todo estamos vivendo dias difíceis também em nosso município, mas creio que essa mensagem nos animará para estar mais firmes, confiantes em Cristo. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem então em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 6. A carta aos irmãos de Filipos, capítulo 4, verso 6. Vamos ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus queridos? Essa mensagem, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Então, as frases que são ditas aqui, a qual ele diz para se espelhar nele, a gente tem que ter a consciência que é Paulo, um imitador genuíno de Cristo. Então, ele buscava que os irmãos realmente observassem o seu caminhar, o seu andar, pois ele seguia cabalmente o que Cristo tinha deixado, né? Logicamente com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, amados, vemos aqui no verso 6, começando do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
uma das recomendações de Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas vamos focar aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. O ansioso aqui reflete o quê? Qual o significado seria de ansioso nesse texto? Sim, é de aflito, inquieto, angustiado, né? Agora, meus irmãos, o que estamos vendo que como as pessoas estão nos dias atuais, em meio a esses acontecimentos cotidianos que estamos vivendo? O que mais vemos? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com medo do amanhã, as pessoas estão estocando alimento em suas casas. Fiquei sabendo de pessoas que estocaram álcool em gel, ansiosas, sem confiança em Deus. Então, vemos que o mundo, nessa parte aí a gente vai ver que o mundo já se distingue da igreja nesse sentido. Eles se dizem ter fé em Deus, mas andam muito ansiosos. Eles estão inquietos, meus amados. Eles estão angustiados. Cadê a esperança de vida eterna que a igreja tem? Está no mundo? Eu não estou vendo isso. Agora, vamos falar da igreja. Quantos cristãos, quantos jovens, até adultos, estão assim tão ansiosos, né? Estão andando assim tão atribulados com toda essa situação. Meus irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que as coisas não estão boas, mas o conselho da palavra de Deus é para que não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse coisa alguma engloba esses sinais de princípios do fim com o vírus, né? Com o coronavírus. Não tem por que a gente ficar de tamanha ansiedade, de tamanha preocupação. Qual é o Deus que estamos servindo? Qual é o Deus que realmente a igreja serve? É um Deus que, quando estamos passando por uma dificuldade imensa, ficamos desesperados? Agimos, talvez tem cristãos que agem até pior que o mundo, uma correria de um lado para o outro, preocupado com contas, que não está abrindo as lojas e preocupado: meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, e eu não posso sair para a rua. Meus irmãos, aonde está o nosso descansar em Cristo? Aonde está o nosso descansar no Evangelho? Prosseguindo, em tudo, porém, olha só, em tudo, ele diz que em nenhuma coisa devemos estar ansiosos, mas ele depois diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ele dá a resposta. Ele dá simplesmente a resposta. Ele diz: sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas petições, ou seja, ele ouve a oração do fiel, ele ouve a oração do crente, ele ouve as nossas súplicas. Então, o mundo que anda desesperado, será que ele anda orando ou fazendo súplicas a Deus, ou
totalmente desesperado, desgovernado, confiando apenas em dinheiro e coisas materiais e só observando o que é palpável e visível e não observando o que está por trás de todo o acontecimento. A mão de Deus, a soberania de Deus em todo o acontecimento. Irmãos, devemos confiar nesse Deus. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas petições. E se cremos nesse Deus Todo-Poderoso, que até mar o obedece, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas e todas as pessoas. Meu irmão, somos tão pequenos. Olha como a nossa mente pensa tão pequena. Sejam conhecidas as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Meus amados irmãos, ações de graças é no sentido de, como eu posso falar isso para os irmãos, Jesus agiu com graça para conosco, favor e merecido. E ações de graça são ações de agradecimento a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Agradecer a Deus é atitude de gratidão pelo benefício recebido. Recebemos o benefício da salvação e por isso fazemos ações de graça. É dar resposta para a graça, pela essa ação divina de Deus através do seu Filho Jesus, através de nossas vidas. Então, ele junta a oração, a súplica e a ação de graça. Que a oração e a súplica também é um meio de gratidão pela graça que Deus nos dá. Né? Frutos em nossas vidas é um meio de gratidão. Né? Então, devemos sim ter essas ações em gratidão ao benefício de Cristo. E não é, irmãos, inquietos. E não é, irmãos, assim, inquietos dessa forma que poderemos agir com ações de graça. Sem chance. Então, queridos, eu queria pegar uma passagem de 1 Pedro também. Vai dar muito certo, porque ela até fala dos jovens, né? É 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Verso... Olha só, vamos começar do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em todo tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus amados, esse texto é maravilhoso. É maravilhoso. Devemos sim obter essa confiança, esse deleitar em Deus. É maravilhoso, irmãos. Olha só, ele pede até para os jovens, né? Respeite os mais velhos, claro. Até porque, né, diz que a palavra do Senhor diz que devemos sim respeitar nossos pais, os mais idosos, para que sejamos de longa vida sobre essa terra. Certo? Então, amados, olha só o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Filipenses 4, 7. Meus irmãos, a paz de Deus excede todo esse entendimento mundano, esse entendimento raso que as pessoas estão tendo sobre a situação que passamos, né? E Ele guardará o nosso coração, Ele guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não andemos ansiosos, pelo contrário, lancemos as nossas ansiedades em Cristo Jesus, confiando na mão poderosa de Deus. Que cristãos seremos se começarmos a copiar o mundo, como o mundo está vivendo em toda essa calamidade? O cristão está de sobreaviso. Sabíamos que sinais assim iriam vir. Como eu estou falando sempre no meu serviço, pessoal, a Bíblia nos avisa sobre essas coisas. Estamos de sobreaviso. Mas na verdade, achamos que isso não é para o nosso tempo. Não. Essas coisas não podem estar acontecendo no meu tempo. Estão, meus irmãos. Princípios das dores. E Jesus virá. São marcas de que Jesus está perto. Nós, como noiva de Cristo, estamos trancados sim em nossos lares, mas somos a igreja invisível de Cristo. Não precisamos de paredes, de templos, de areia e cimento e tijolo para adorarmos a Deus, para prestarmos nosso culto racional a Deus. Nosso culto racional a Deus, meus amados, já começa do teu levantar até o teu deitar, todos os dias. Hipócrita é aquele que acha que só pode servir a Deus indo à igreja, ao templo. Somos a igreja invisível de Cristo e não devemos andar ansiosos com esses tempos difíceis. Lutas virão, sim, mas soberano é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Não pense que isso foge do Senhor. A Bíblia diz, de um mesmo Deus procede bênção e maldição. Toda uma geração passará, mas as minhas palavras não passarão. Essas foram as palavras de Jesus no sermão escatológico de Mateus 24. Então, estejamos preparados, assim como diz o verso, né? E vamos ver decorrendo aqui que Paulo disse, né? Não estou assim por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava preparado, meus amados. Paulo estava preparado para passar. Muitos usam essa frase, né, de Filipenses 4:13, erroneamente: tudo posso naquele que me fortalece, insinuando que tudo ele pode fazer e Deus não o condenará por isso. Mas não, Paulo está dizendo aqui que tudo ele pode ser humilhado. Ele aprendeu a ser humilhado como ser honrado. Ele aprendeu em todas as circunstâncias, né? Já tenho experiência, Paulo diz, tanto em fartura como em fome, assim como em abundância como escassez. Então o crente não deve estar desesperado. Tudo podemos passar naquele que nos fortalece, amada igreja. Meus irmãos, é basicamente a mensagem que eu queria deixar para os amados irmãos. Não estejamos ansiosos. Não estejamos ansiosos. Confiamos no Deus das Escrituras. Confiamos que Ele já de sobreaviso nos deixou que iríamos passar por essas coisas e que possamos passar conforme a Bíblia nos aconselha passar. Confiantes em Deus. Confiantes
no sacrifício de Cristo Jesus. Quer vivamos, quer morramos, fazemos tudo para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra esteja em nossos corações, amados. Que possamos assim até aconselharmos nossos amigos que não conhecem a palavra de Deus. Agirmos em orações, em súplicas por eles, agirmos com ações de graça, nos santificarmos. Esse é um momento para você passar na sua casa cada vez mais se santificando, aprendendo mais das Escrituras. Senhor, o que Tu tens para mim nesse tempo de tanta calamidade? Mortos sendo deixados até nas ruas. Meus amados, alguém duvida da mão de Deus? Bem, quero terminar aqui, desejar uma boa noite aos irmãos. Obrigado por... mais uma vez eu quero agradecer a Deus, por essa oportunidade de estar trazendo mais uma mensagem à sua igreja. E creio que essa mensagem também me fortaleceu muito em meditar como devemos estar agindo. Muitos estão aí, em Netflix, em filmes e mais filmes, e sei lá, jogando dama, truco. Tem uns até que estão fazendo churrasco. Mas o cristão deve andar daquela forma como lemos, em oração, súplica, ações de graças, pois Cristo nos protegerá o coração e nos alicerçará, vai nos alicerçar. Venha o que houver, jogamos as nossas ansiedades em Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite, amor.